vocês já foram ao Cirque du Soleil? Viram o Cirque du Soleil? Só pelo TV, mundo virtual, né? Gente, eu fui em Las Vegas, vocês acreditam? Ah, que chique! É Tá incrível. Beatles. É Nossa, é fantástico, demais. Né? Incrível, incrível. É incrível. Bom, a primeira vez que eu vi um espetáculo do Cirque du Soleil, eu fiquei maravilhado. É inacreditável. Não dá pra saber, Carla, como é que eles fazem aquilo, né? Humanos eles não são. Porque aquilo não é normal. Você que é da ginástica olímpica, imagino que vendo aquilo você fala, pelo amor de Deus, são seres evoluídos, né? Aquelas acrobacias, aquelas danças a 10, 12 metros do chão, é inacreditável que faz aquilo. É uma loucura, é difícil pensar, para mim, no espetáculo mais impressionante. Aquilo ali é uma máquina, se você for olhar os números daquilo, no ano passado eles faturaram 5 bilhões de reais. Todo lugar tinha um Cirque du Soleil, né? E eu tô citando o Cirque du Soleil porque a pandemia fez o Cirque du Soleil quebrar, né? Quebrou o Cirque du Soleil. Quebrou. Em março eles já tinham dispensado quase todos os artistas, porque o distanciamento social provocado pela Covid-19 não tinha mais aglomeração em lugar nenhum, não podia juntar mais do que não sei quantas pessoas em lugar nenhum. Acabou o Cirque du Soleil, acabou. Aí nessa semana, acho que foi anteontem, terça-feira, eles anunciaram com a província de Quebec um investimento de 200 milhões de dólares, e aí a província de Quebec vai virar acionista, para não quebrar de vez, né? Ou seja, o negócio fez água. E eu estou citando o Cirque du Soleil porque eu li essa notícia e eu fiquei triste, a notícia desse investimento e tal, bacana, estão tentando salvar, mas eu fiquei triste. Eu acabei não falando nada porque a gente fica envolvido com um monte de discussão que parece mais importante, e aí meio que essa notícia passou. E o Cirque du Soleil é um exemplo do que está acontecendo no mundo todo, né? Empresas de todos os tipos, de todos os tamanhos estão quebrando. E muitas empresas de todos os tipos e de todos os tamanhos ainda vão quebrar. E vão quebrar numa quantidade absurda. Vão quebrar empresas canadenses, como o Cirque du Soleil, vão quebrar empresas americanas, estão quebrando já, francesas, italianas, empresas inglesas. Mas, gente, vão quebrar empresas brasileiras, já estão quebrando empresas brasileiras. Aí vem a pergunta, será que a gente aqui no Brasil está levando essa discussão com a seriedade que o tema exige da gente? Será mesmo que a gente tem discutido nesse país aquilo que é mais importante? A gente não está se perdendo num debate imbecil, ou em alguns debates imbecis. Tem um debate que para mim é o mais imbecil de todos, é ver gente falando, eu defendo a vida, eu defendo o trabalho, eu defendo... pelo amor de Deus, é óbvio que a vida é mais importante do que qualquer coisa, mas eu não vejo as nossas autoridades, os nossos políticos, aqueles caras se comportando como se eles estivessem mesmo preocupados ou comprometidos com uma saída para o buraco em que a gente está se enfiando. Mas é um buraco monumental. Quando eu vejo o presidente da República discutindo que o problema dele é ter informação sobre a Polícia Federal, que ele quer mudar o superintendente da Polícia Federal do Rio, sabe? Mudar o... sabe? Que ele quer trocar o diretor da Polícia Federal. Eu fico me perguntando se ele sabe o que está acontecendo. Quando eu escuto o presidente da República defendendo o uso de cloroquina, no momento em que a Organização Mundial da Saúde baniu os estudos sobre o medicamento porque ele não funciona para a Covid-19, países sérios proibindo o uso da cloroquina, proibindo para a Covid-19, eu fico me perguntando se ele tem ideia da encrenca em que a gente está se metendo, ou já se meteu. Quando eu vejo o ministro Alexandre de Moraes disparando uma série de operações da Polícia Federal num inquérito aberto ao arrepio dos ritos previstos na Constituição, porque ele está escorado numa leitura criativa da Carta, que é o que mais tem no Supremo, a leitura criativa da Carta, eu fico me perguntando se ele sabe o que está acontecendo no Brasil e no mundo, como se a pauta do Supremo Tribunal Federal não tivesse ali coisas de interesse econômico para resolver. E aí, um inquérito que foi aberto a pedido do presidente do Supremo, Dias Toffoli, que já serviu para censurar uma revista, a Cruzoé,
E também para chamar as falas o maluco da educação, o Weintraub. Eu fico me perguntando onde essas pessoas vivem. Será que no país do Toffoli não tem nada mais importante? Veja, fake news é um câncer. Fake news é algo que se faz para empulhar, enganar, enrolar, embrulhar. Agora, tem um rito. Pede a Procuradoria-Geral da República, há um sorteio de um juiz que vai ser escolhido para conduzir o inquérito. Isso é o certo. Isso é o que está previsto. Aí eles fazem uma interpretação livre do regimento do Supremo e escolhem um ministro, o Dias Toffoli, sem passar pela ideia do juiz natural. O juiz natural é coisa básica do direito. Como é que eles não fazem isso? Não fazem porque não quiseram fazer. Aí volta o presidente da República e dá uma declaração como a que ele deu hoje de manhã. O que é aquilo? Vem cá, do número 1 se exige um comportamento de número 1. Não dá para ser o número 1 e se comportar como um prefeito de uma cidade pequena. Não é possível. Nós temos 5.570 prefeitos, mas só tem um presidente da República. A régua é mais alta. Só tem um Usain Bolt, só tem um Pelé. Essas pessoas têm que ser cobradas num padrão mais elevado. O presidente da República, cobra-se dele um comportamento diferenciado. Não dá para a gente ser tolerante com o presidente da República, como pode ser tolerante com um prefeito. Mas é um prefeito de uma cidade pequena, de 10 mil habitantes, não tem tanta experiência, tal, mas ele é presidente da República, 57 milhões de votos. Como ele fala chega para o Supremo Tribunal Federal? Não, chega, não vai ter mais. Não existe isso. Agora, como é que no Supremo Tribunal Federal fazem o que estão fazendo? Mas o que é isso? Cadê o Congresso Nacional dedicando tempo para limpar a pauta, aprovando em velocidade de coronavírus, porque o coronavírus é rápido. É rápido. Se tem alguma coisa acontecendo rápida no Brasil, é o avanço do coronavírus e no mundo. Por que a gente não copia o coronavírus e avança as pautas para destravar o Brasil? É marco do saneamento, é privatização da Eletrobras, independência do Banco Central, reforma administrativa, reforma tributária, extinção dos fundos públicos. A lista é longa. Cadê o esforço dessa gente que recebeu o nosso voto e não resolve o problema? Vem chumbo grosso pela frente. Saíram dados do desemprego ontem, saíram novos dados do desemprego hoje. Todo o emprego gerado de janeiro de 2019, quando o presidente Bolsonaro tomou posse, até o final do ano, foram anulados. Toda a geração de emprego foi anulada. Era 12,7 o desemprego em janeiro de 19, caiu para 11 e agora é 12,6. Pronto. E subindo, porque o dado vai até abril de 2020. Nós já estamos praticamente em junho. Imagina o que aconteceu em maio. Foi um desastre. Então, vem chumbo grosso. Não cabe malabarismo do tipo Cirque du Soleil na administração pública. O Luiz Eduardo Assis, colunista do Estadão, ele escreveu essa semana que não tem espaço para cloroquina econômica, que é enganação. Ficar tentando, o dinheiro acabou, né? Já deu, não dá mais para ficar vendo presidente e governador para descobrir, um jogando no colo do outro, quem é que tem responsabilidade pela crise. A responsabilidade pela crise é do coronavírus. A responsabilidade deles é para nos tirar da crise. E se, por um lado, o presidente não faz nenhum movimento admirável para se aproximar da solução do problema, a não ser uma reunião, que, aliás, a Band fez questão de elogiar, porque ele tomou a iniciativa de fazer. Por outro lado, também eu não vejo os governadores se mexerem para se aproximar do presidente. O presidente está fazendo as coisas erradas. Isso só é DDD. E não se aproxima. Eu não estou falando de aproximação para formar um bloco. Vamos se nos unirmos, né? Não é isso. Mas não é possível que a gente não consiga tirar disso um pacto informal para tirar o Brasil do caos a um custo menor, porque vai ter um custo e ele vai ser alto. Todos os países caíram, todos os países ainda vão cair mais. O tombo é coletivo, mas vão se levantar e voltar a ficar de pé, e não sobre quatro patas como a gente está, porque a gente está vendo uma discussão de gente que se comporta como se tivesse pata. Só vão se levantar e voltar a ser bípedes aqueles
cujos governantes tiverem maturidade. O Rodrigo Maia chegou até a falar em maturidade num discurso que ele fez, pediu o fim da briga. Ok, bacana, belo discurso, mas são palavras. A gente precisa de ação. Falar bonito, legal. Falar grosso, também. Para mim, tanto faz. O cara quer ser grosso, quer ser desbocado, quer falar palavrão, quer gritar. Eu já não ligo mais. Falar bonito e não resolver, gritar e não resolver, para mim é a mesma porcaria. Porque o que a gente está vendo é gente falando bonito de um lado, gente gritando do outro, ninguém resolve. As falências vão correr soltas. O desemprego que já aumentou vai aumentar muito. A pobreza vai aumentar pelo menos 50%. 50%. Gente, onde tem 2 vai ter 3 até o final do ano. Miseráveis. Onde tem 2 vai ter 3. Até o final do ano. Visão conservadora, segundo alguns. E aí, como é que a coisa vai ficar? Hoje a gente vai conversar com o Ricardo Gallo, nosso colunista, almoço grátis. Ele está lá tentando encontrar uma maneira educada de dizer que a crise é um desastre. Quando eu vejo que os personagens da semana foram blogueiros e Roberto Jefferson, sabe? Roberto Jefferson... Quem é Roberto Jefferson, sabe? Quem são esses blogueiros? Será que eles realmente estão fazendo um mal? Estamos atentado contra o Brasil? Atentado contra o Brasil é o desastre em que a gente está se metendo. É o desemprego. É uma tragédia nacional. O desemprego é uma tragédia nacional. Desorganiza a sociedade, as empresas quebrando. O dinheiro não chega nas pequenas empresas. O dinheiro não chega. 80% das empresas aí estão precisando de dinheiro e 80 e tantos por cento das que pediram dinheiro não conseguiram no sistema financeiro. E aí como é que fica isso? O que adianta ter uma linha de crédito e o sujeito não consegue pegar? Precisando de 10 mil, 5 mil. Não é precisando de 100 milhões. Não tem dinheiro. Aí vem o general Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional. Não vamos entregar o telefone do presidente. E se tiver o telefone do presidente, vai ser uma crise institucional. Por que ele tem que dar palpite se vai entregar o telefone do presidente? Quem é que pediu o telefone do presidente? Pediram o telefone do presidente, o ministro do Supremo mandou ouvir a PGR. Vê aí, vocês acham que tem que entregar o telefone do presidente? Aí a PGR vai dizer, não tem que entregar, é isso que vai acontecer. Aí ele já começou a fazer um carnaval, é todo mundo nervoso. Sabe, se você começar a colocar aqueles medidores de pressão, tá todo mundo com 16/10. Esse bando de doido, parece doido. Não tem um equilibrado. Aí você vai para o Rio de Janeiro, vê o governador com denúncia de corrupção. Você fala, mas peraí, esse já não foi preso? Não, esse é outro. Mas outro? Não é o outro. É o outro do outro. É outro. Não é o Pezão que você está falando? Não, do Cabral, da Rosinha. O que é isso? Então, ou a gente se emenda e começa a cobrar desse povo, e eu estou chamando desse povo, não é o nosso, não somos nós, não. É esse povo que a gente elegeu. É o senhor Jair Bolsonaro, é o senhor João Dória. Do Witzel não dá para pedir nada, ele está tentando se safar lá. Mas, sabe, é o governador de Minas Gerais, que falou que era o novo. O que ele está fazendo de novo, o governador de Minas Gerais? De novo. Sabe, é o governador de Pernambuco, do Ceará, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, de Goiás. Gente, vocês têm responsabilidade. Vocês foram eleitos, vocês prometeram em 2018 que iam cuidar do Brasil. Aí vocês estão brigando com o Bolsonaro. E o Bolsonaro brigando com vocês. Sabe? Aí agora o Supremo também está brigando com o Bolsonaro. E o Bolsonaro brigando com o Supremo. E o general Helena brigando com o coronel não sei das quantas. Não dá. A gente vai pro buraco. E aí a gente vai fazer companhia ao Cirque du Soleil. Mas não o Cirque du Soleil bacana. Aquele que me impressionou, que impressionou a Carla em Las Vegas, que é o Cirque du Soleil aberto, bacana, bonito, vibrante, cheio de luz. É o Cirque du Soleil fechado. Sabe qual a diferença entre o Cirque du Soleil fechado e o nada? Nenhuma. Não adianta ter o Cirque du Soleil fechado. Não adianta ter a pizzaria fechada, o bar fechado, a padaria fechada, o comércio fechado. Porque isso é o país fechado. E não fechado naquela discussão de a nossa economia não é muito aberta. Não. É todo mundo ralando e não ter para quem vender. Porque também não tem de quem comprar. Porque também não tem quem compre. Então, a gente precisa ter maturidade e começar a encher a paciência desses governantes,
a pressionar esses governantes para cuidar da gente, cuidar do Brasil, cuidar dos brasileiros e parar de cuidar da cozinha deles. É só a cozinha deles, sabe? É o meu quintalzinho. Então, aí vem o presidente e dá os parabéns para a Polícia Federal quando vai para cima da goela do governador do Rio, porque é adversário político dele, e diz que a operação de ontem, que envolveu a Polícia Federal, atingiu pessoas de bem. Como ele sabe que o governador do Rio é culpado e, portanto, a Polícia Federal merece parabéns, e estes que foram alvo da operação ontem são inocentes e a operação está errada. Mas como que ele tem isso? Ele tem uma bola de cristal, ele tem a capacidade de ver o futuro, ele consegue ler as pessoas. O que é isso? Nós estamos ficando tudo malucos. Então, cada um no seu quadradinho. Presidente, presidenteia, governador, governeia, prefeito, prefeitura, sabe? Juiz, juizeia, deputado, deputeia. É assim que tem que ser. Senador, senadeia. Esse povo tem que começar a fazer o que tem lá que fazer. Pega lá uns papéis e começa a carimbar. Tira da frente, vamos trabalhar. Esse povo não está trabalhando e não está deixando a gente trabalhar. E assim o Brasil quebra. Não podemos deixar isso acontecer.